Ué, Olá, parecia que boa tinha tarde. trocado. Não, eu vi que acho que a Daiane esqueceu de botar você, eu vi que você estava bem apagadinho lá, aí eu vou botar o Miguel. Não, Boa tudo tarde, bem. Antônio Grassi, que Boa prazer ter você tarde. aqui, que Tá, honra. eu conheço o Graça há tanto tempo que nós não éramos idosos ainda, entendeu? Nessa época. Não, o mais maluco de tudo é que eu completei 70 agora há pouco tempo, e depois dos 70 eu recebo diariamente uma enxurrada, é o algoritmo da terceira idade, que eu recebo uma enxurrada de temas, de coisas ligadas a esse assunto, né? E aí, quando É, o Miguel me falou, eu falei que engraçado. Em seguida, Miguel, que você comentou esse sim. barato da idade, eu só recebo isso. Mas é Hoje, engraçado, hoje basta você pensar em alguma coisa que a internet capta. pois é. Catou o seu aniversário. Mas olha, o barato da idade aqui é o barato mesmo, ou seja, são aquelas pessoas que nem a gente aqui, que são dinâmicas, com qualquer idade e com muita sabedoria. É isso aí. Sinto Estão honrado. tirando de letra. É como se. É só o tempo que passa, mais nada. Pois Entendeu? é, É só verdade, isso. Então, boa tarde verdade. a todas e todos aqui que estão Boa tarde, acompanhando. exatamente. Boa tarde a todos e todas. E o Graça é o exemplo disso, né? O Graça é uma pessoa, além de ser extremamente jovial, é uma pessoa dinâmica, uma energia que não para de trabalhar, não para de viajar, não para de mudar de país, não para de mudar de casa, entendeu? É ótimo isso, porque dá um frescor, né? A vida dá uma prova de que a vida é isso mesmo, entendeu? Ela continua do Miguel, mesmo jeito até a hora que para, entendeu? até a hora que para. Mas olha, Miguel, o Grassi, ele tem uma trajetória também incrível, acho que isso também ajuda, né? Além de um maravilhoso ator, ele já foi secretário de Cultura, ele já foi presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele já foi presidente do Inhotim, do Instituto Inhotim É, e da Funarte. Ou seja, ele tem um currículo aí maravilhoso e eu acho que isso tudo, na hora que a gente vai ficando mais vezes, isso tudo conta para um grande escopo assim, de conhecimento e a gente não para. E o Antônio Grassi não para. Não Obrigado é pelas isso? palavras de vocês. é Na verdade. verdade, assim, eu somo aqui duas coisas, sabe, Regina? Dessa minha experiência, que aparentemente seria paralela à minha atividade como ator, né? E que acabou durante a minha vida não sendo paralela. Ela acabou sendo bastante misturada. E eu estava até conversando outro dia com o Gerald Thomas, que eu faço aí umas conversas com ele também aqui pela internet. Ele também fez 70 anos junto comigo, agora há pouco tempo. E a gente comentando sobre essa história de que desse barato, né, de ser ator e dessa onda onde, na minha formação, ser ator significava também procurar outras coisas que me fizessem a cabeça para que eu não ficasse aprisionado só naquela atividade, né? E eu me lembro muito do Sérgio Santana, querido escritor, que ele falava que todo profissional é um chato, que a gente deveria ser amador em tudo, para nos permitir a experiência de viver várias coisas. E eu fico olhando na minha. De fato, eu tenho essa história na minha vida, não foi só coincidência, foi mesmo uma procura que eu sempre tive de não ficar satisfeito só fazendo uma atividade só, embora respeite muitos atores e atrizes que se dedicam exclusivamente à sua carreira, que eu acho muito incrível mesmo. Só que no meu caso, eu sempre procurei alguma coisa que me alimentasse além daquilo, até porque a gente vive uma atividade, nós, atores, que é tão assim, tão sazonal, né? Tão por período, que entre uma coisa e outra, se você não tem uma coisa que te alimente, a sua vida fica muito chata, né? Só que em alguns momentos acabou a balança pendendo até mais para o outro lado, entende? Onde eu ocupei Mas cargo, você descreveu que me exigia muito de lá e eu tinha que dar uma freada na atividade artística. você acha que essa sazonalidade aumenta com a idade? Olha, eu acho que o etarismo é real na questão
da atividade artística, principalmente se a gente vê uma dependência grande que a gente tem na profissão do audiovisual. Eu acho que as grandes... Né, o trabalho mesmo das telenovelas, da teledramaturgia, ele realmente vai oscilando em relação a essa história, porque fica difícil de você conviver com essa ânsia, essa ansiedade pela novidade, né, Miguel? A coisa de você ser novidade permanentemente. Pois é, você não consegue ser, né? E tem gente que diz que os autores não sabem escrever para gente mais velha. Exatamente. E agora, eu te digo, eu como espectador, eu tenho uma atenção muito grande com os atores que eu considero mais da minha geração. Eu, quando vejo, me prende. Eu tenho né, eu vejo um ator assim, o Gary Oldman, vejo, falando de fora, mas vejo daqui de dentro vários atores da nossa geração que são brilhantes e que ficam cada vez melhores, né? Quando a gente vê ator, né, em cena, é uma coisa que dá um prazer enorme. Entendeu? Você vê as novelas antigas, no Canal Viva, que passa as novelas antigas, você vê os atores em cena, primeiro que tinham cenas enormes, e primeiro que eles eram atores fantásticos, que existe hoje, mas não é mais com a mesma frequência que tinha. Aliás, isso aí é um gancho também para a gente fazer um breve comentário sobre essa questão de que esses programas e essas telenovelas que reprisam aí nesses canais, Globoplay, etc., a gente não está recebendo por isso. Precisam pagar, exatamente. Então, vocês, atores, eu sei, estão fazendo um trabalho enorme para ver se a TV Globo paga os direitos. O Canal Viva não paga nada. Direito autoral não é uma coisa, não é favor, né? É um direito. Claro. Sabe, Graça, que também no jornalismo, quando eu trabalhava no JB, tinha uma agência que replicava as nossas matérias também, e sempre foi uma luta nossa também receber por essas matérias que eram publicadas em outros lugares. Que vocês não recebiam? Não, a gente não recebia. E continua até hoje. Aqui no Brasil, parece que direito autoral não foi inventado ainda, entendeu? Porque todo mundo faz só para música. As pessoas se espantam quando eu cobro. Eu passei a cobrar, e eu sou um dos primeiros a cobrar um preço justo para o uso de desenhos em material didático. Muitas cartilhas foram feitas, hoje um pouco menos, mas teve uma época que eram muitas, e eu sempre cobrei. E eu dizia para os outros desenhistas, cobrem, porque eles não podem fazer isso, entendeu? Não podem publicar o nosso desenho e nos dar. Mas eu tenho medo. Não tenha medo, não cobre. Cobrei, ganhei dinheiro, hoje menos, entendeu? Mas diminuiu muito a solicitação, mas você tem que estabelecer uma regra, entendeu? Senão vira A Rita está dizendo, olha, a literatura está repleta de personagens incríveis com mais de 50 anos, é verdade. E o cinema também, né? Mas não sei como é que isso vai andando daqui para frente. Mas, Graça, eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha de positivo da gente ser mais velho? Né? O que você... o que te faz muito feliz com isso e o que você lamenta por não ter mais a juventude? Olha, eu acho que é inegável que a gente tem uma... Eu não digo serenidade, porque dar também uma opção de que a gente está tudo muito bem resolvido. Quase física, não? Eu acho que tem um certo equilíbrio maior na avaliação das coisas, em saber para onde ir, em saber até entender onde foi que a gente errou, né? Eu acho que quando eu tinha até outro dia participando de uma conversa sobre o barato de ser pai. Assim, que foi minha primeira experiência como pai, minha primeira filha, né? Quando ela nasceu, a sensação que eu tinha é que eu tinha um presente que eu não sabia muito bem embrulhar. E eu me embananava. Eu fui pai muito jovem, então tinha muitos projetos, muita coisa ainda para resolver, muita coisa para fazer na vida, entende? Então, isso tudo me tornava, depois, mais velho, eu fui perceber, um pai meio afobado. E depois eu fui ser pai, tempos depois,
agora da Antônia, minha filha de 15 anos, e a onda é totalmente diferente, né? Vira um outro trato, uma outra... Então, acho que isso é o que eu chamo de serenidade maior, ou um equilíbrio maior para lidar com as coisas, vem dessa forma de você se dar também o direito de se entendendo, saber compartilhar melhor essas coisas, né? Então, eu acho que esse é um barato legal da idade. Mas, ao mesmo tempo, uma vez eu vi o Caetano Veloso respondendo a uma pergunta de como é que é envelhecer, e a resposta dele foi incrível. Ele disse assim: dói. E aí, isso dói o joelho, por exemplo. O joelho é uma coisa. Miguel sabe, dói o joelho, o menisco. Né? Ontem eu fui fazer uma aula de Pilates e ela mandou para mim um WhatsApp, a minha professora. Ficou tudo bem com você? E eu disse, tudo bem. Eu acabei de responder que está tudo bem, começou a doer tudo, sabe? Parece que você está lidando com uma máquina que precisa de óleo permanentemente, esse óleo não aparece. Mas tem uma outra coisa também que a idade te dá, que é uma espécie de conchavo que você faz com essas dores, entendeu? Porque não tem muito jeito. Você vê que é uma coisa meio irreversível, não depende da sua... de um comportamento seu. Não depende. E eu estou vivendo um desafio agora legal também, Regina, que depois apareceu agora uma oportunidade de fazer uma homenagem ao meu querido amigo mestre Antônio Abujanra, de cujo grupo eu fiz parte, que era os Fudidos Privilegiados, que era o grupo do Abu. Eu fiz com ele lá atrás, isso aí há 30 anos atrás. Fizemos A Serpente, fizemos Exorbitância, ele fez muitos espetáculos. Então, em homenagem ao Abujanra, o André Abujanra, o filho dele, genial, compositor e tudo isso, o André resolveu fazer homenagem ao pai e de remontar o Hamlet, que é o Hamleto, né, que o Abu montou lá atrás, e quem fazia o papel era a Cacau, era a Cláudia Abreu, então com 18 anos. E aí o André me convidou para fazer o Hamlet. E eu pensei, eu vou fazer o Hamlet que a Cacau fazia com 18 anos, e comecei a pensar que, aliás, a Rafaela Amado, filha da Camila Amado, foi quem me falou uma coisa incrível. Falou, Grace, ninguém nunca mais na sua vida vai te chamar para fazer o Hamlet. Essa é a última Aproveite. Real. Eu falei, eu tenho que aproveitar agora. Então, olha o desafio. Eu estou fazendo, além, obviamente, de substituir a Cláudia Abreu, eu estou fazendo um personagem que tem uma vibração juvenil, né, que é o Hamlet, agora com 70 anos. Estou ensaiando. Maravilha, maravilha. Então, esse é um desafio que lida muito com essa história. Ao mesmo tempo, outro dia no ensaio, alguém disse para mim, o próprio André, só você pode fazer o Hamlet. Só você entende o que ele está falando com essa vivência que você tem hoje. E ele tem uma certa razão. Talvez lá atrás, se eu fizesse, eu não teria entendido tanto como eu estou entendendo agora, entende? Eu acho vai ser aonde? Vai ser em São Paulo ou vai ser aqui? Vai ser no Teatro Dulcina, em homenagem ao Abujanra, aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, em setembro. A gente estreia no dia do aniversário do Abu, que é dia 13 de setembro. Que bom, maravilha. Parabéns. Fala, Regina. Não, eu ia dizer que, justamente, acho que o Hamlet da Cacau, com 18 anos, tinha um frescor de talvez um não entendimento total do que era o personagem, que podia dar margem a muitas interpretações, e até de uma pessoa jovem, né? E agora, com você, é você sereno e ciente e conhecedor, né, da história do Hamlet, o que são dois pontos de vista, né, e um mesmo texto, entendeu? E outra, até, como a Cacau é muito amiga, assim, ela tá, na verdade, eu escolhi para ela ser meio coach do meu trabalho como Hamlet, e conversando com ela ontem, ela me falou exatamente isso. Ela falou assim, aproveite essa maturidade para o personagem que eu não tinha naquela época, e a própria Cacau, ela, se fizesse hoje, 30 anos depois, ela faria certamente de outra forma. Diferente, claro. Mas eu digo assim, é uma onda interessante, porque é um desafio que chega num momento em que
chama a gente para poder pensar essa coisa da idade mesmo, né? Como é que esses personagens também eles podem evoluir. Você fez agora, Graça, um personagem, eu estou falando isso mais porque estourou, né, a novela da Netflix, Pedaço de Mim, né? E você fez um personagem odioso, né? Um personagem que realmente causa... Eu sabia, Miguel, que ele seria tão odioso assim. Pois é. Eu achava que ele era um cara... Porque tem uma coisa assim, a história é uma história que tem um gancho muito louco, né? Que a gente está falando da série Pedaços de Mim, que a Netflix lançou agora num formato que é muito diferente, porque, na verdade, é uma novela pequena, com 17 episódios, que acontece numa temporada só. Então, é longo no sentido de temporada, mas é curto quando você vê que novela, é uma história inteira, né? E que parte de um gancho muito doido, que é que eu nunca soube que era possível, né? Uma mulher ficar grávida de gêmeos, sendo um de cada pai. De cada pai. Sendo os pais diferentes, né? E, na verdade, é possível ou é só uma ficção? É possível. É possível e a autora é muito esperta nisso, até porque ela gasta alguns episódios explicando, né? Reforçando isso. Tem um personagem que é o médico, né, que é feito pelo João Vides, que entra no início só para reafirmar isso. Olha, é muito raro, mas isso se chama, tem um nome, esse negócio. E depois, claro, que isso aí foi divulgado, e a série é um sucesso enorme no mundo inteiro. E tá, assim, tá em primeiro lugar em vários países. Impressionante. É uma história... Acontece uma coisa comigo, por exemplo, que há muito tempo eu não via na rua as pessoas se manifestando, parecia a época que a gente fazia novela. Né? Por isso que eu te perguntei, porque eu imaginei que fosse isso. E é interessante também porque você faz uma personagem que é muito comum hoje em dia. É uma personagem completamente sem caráter, sem ética, sem reflexão, né, sobre nada. Quer dizer, vai atropelando, o que interessa é o sucesso, é ganhar dinheiro. Tem esse aspecto interessante da personagem. É um cara que acha que, por exemplo, ele poder subornar alguém para alcançar uma coisa e tal, faz parte do jogo. É absolutamente normal. Exatamente. É muito interessante isso. Eu acho que isso faz da história, mesmo que não fosse verdade, viu, Regina? Mesmo que essa história dessa coincidência clínica e não fosse verdade, seria uma ideia muito bem achada. Entendeu? Incrível a ideia. É um roteiro sensacional. É incrível. E principalmente a forma como essa coisa acontece, né? Porque um dos filhos é fruto de um estupro. Também tem isso, que estava se discutindo muito na época. Na época que o aborto aqui estava sendo discutido, né? Hoje diminuiu um pouco, mas estava sendo muito discutida essa questão relacionada à violência sexual, entendeu? É uma história que não tem o que dizer, entendeu? Uma ficção muito bem construída e você fica... E é muito bem dirigido, muito bem levada a história. Maurício Farias, a equipe. Exatamente. Então, eu achei que foi interessante vocês viverem, você principalmente, viver esse sucesso depois de um certo tempo, quer dizer, já com a sua idade, já que você já fez 70 anos há pouco tempo, eu acho que você está enganando a idade, porque eu acho que você já fez mais, está me enrolando. Ele está aumentando a idade, em vez de diminuir. Aqui. Então, eu acho que o Gerald Thomas, eu me lembro do Gerald Thomas na casa do Geraldo. O Gerald Thomas foi casado com a Daniela, a filha do Geraldo. O Gerald Thomas frequentava o estúdio do Geraldo desde que ele tinha 13 anos, por isso que eu me lembro. Ele tinha 13 e eu tinha 17. Então, ele sempre teve aquela diferença comigo de idade, entendeu? Ele sempre foi mais moço do que eu, entendeu? Então, a idade dele, eu acredito. Se ele fez 70 agora, está certo, porque eu tenho 74, então... Fizemos juntos. Parece que uma vez eu entrevistei o Barbosa Lima, quando ele fez 100 anos. Fomos à casa dele, pelo JB, entrevistar, e eu falei assim, Barbosa, qual é a vantagem de fazer 100 anos? Ele disse, nenhuma, minha filha, nenhuma.
Agora, quem fez 100 anos foi o Wilson Figueiredo, que jornalista do JB. Verdade. Tá com a saúde ótima, está bem, está fisicamente bem, tudo, fez 100 anos, entendeu? Então, são pessoas que dão uma simbologia, né, a essa coisa de quando chegam lúcidas, é maravilhoso. Mas, Grace, eu acho uma ótima notícia saber que a gente vai ver você no palco em breve, mas queria saber que outros planos você tem. Pois é, e eu ia me dizer esse negócio do barato da idade, que a coisa que me vem é que a onda que segura mesmo a gente é você ter projeto, né? Exato. Quando você não tem projeto, esvazia tudo, né? Não precisa nem realizar o projeto, basta ter. Até porque muitos dos projetos que a gente acaba não conseguindo fazer. Exatamente. Mas, nesse momento, eu tenho 3 projetos assim, que me mobilizam bastante. Esse dessa homenagem ao Abujamra, que eu já estou ensaiando aqui agora, acabando a nossa conversa, eu já vou lá para o ensaio, lá na Lapa, lá embaixo, no centro da cidade. E tenho, então, o Hamlet. Tenho um projeto com o Gerald Thomas, que é o que tem me levado muito a essa conversa com ele, que a gente começou quando eu morava em Portugal, e a gente começou a trabalhar aqui virtualmente, né? E o Gerald começou com uma ideia de fazer um Esperando Godot, depois foi transformando, porque a cabeça dele também vai a mil, e a gente acabou virando um negócio que chama Século XXI, que junta eu com o Gerald. Ele chamou o Tom Zé para fazer a trilha, e o Tom Zé entrou animadíssimo, e a gente está agora trabalhando nesse formato, e já estamos agrupando também com outras pessoas, com o elenco que o Gerald tem pescado, né? Tem a Letícia Sabatella, a gente está começando já a compor isso, mas como ele está lá e eu estou aqui no Brasil, a gente ainda está dependendo de captação também, que é uma coisa que tem sido difícil aí na área teatral, apesar de grandes espetáculos em cartaz. Você vai... grandes espetáculos lotados, né? Lotados sem patrocínio. O Otton Bastos está fazendo um espetáculo que está um sucesso, não tem patrocínio nenhum. Esse é um outro ponto que eu acho interessante, quer dizer, claro, a coisa de estar lotando já, graças a Deus, porque eu não tenho patrocínio e tal, mas essa onda dos atores, né? A temporada é uma temporada dos atores, né? Eu fui ver o Otton Bastos, é deslumbrante, é imperdível. Fui ver o Pedro Cardoso, é deslumbrante, é imperdível. O Pedro é engraçado, né, Graça? Você está falando aí, eu estou pensando aqui que essa questão da inovação, até da revolução cênica, teatral, está nas mãos das pessoas mais velhas. Você citou aí, você, Gerald Thomas e Tom Zé, que é muito mais velho, entendeu? Né? Então, e com a cabeça fervilhando, vocês não vão fazer um vaudeville, vocês vão fazer um teatro de vanguarda, entendeu? O século XXI. A gente é pretensioso. Mas tem que ser. Qual é a ideia? A ideia é mesmo essa, de juntar todas essas questões que hoje estão vivendo aí no século XXI, que vêm das guerras, que vêm das questões ideológicas diárias que a gente está vivendo, mas tentar captar isso numa perspectiva não jornalística, não é um documentar o que está acontecendo, mas como é que isso penetra na vida da gente. O texto é construído pelo Gerald, que cada dia traz uma loucura diferente, e uma loucura boa para... O Gerald tem isso, é capaz de vocês estrearem e o texto estar em constante construção. Vai estar sempre em construção. A ideia agora é que, tão logo a gente consiga organizar essa questão da captação, o Gerald possa vir para o Brasil e a gente começar já a trabalhar aqui. E acredito que para o início do ano que vem a gente já consiga ter esse espetáculo pronto também. E, paralelo a isso, eu estou com uma história que, aliás, Regina, me lembrei, construindo isso, me lembrei muito de você, vou contar por quê. Porque a gente tem uma ideia de fazer um filme em Cuba, que é um roteiro que me foi trazido pelo Zé de Abreu. O Zé de Abreu trouxe 2 cineastas gaúchos que fizeram um roteiro chamado Dos Gardenias, que é um cara muito rico de esquerda, que é muito amigo de um cara que é pobre, um fotógrafo pobre de direita.
Então, é um rico de esquerda e um pobre de direita que acabam indo para Cuba, e um tem uma filha lá estudando, e o outro vai por questões médicas que ninguém sabe, vai fazer um tratamento lá. E a gente... É um roteiro muito interessante. A gente foi para Cuba. Sensacional. Fizemos em Cuba um teaser para captar o projeto, e estamos nessa fase agora de captação para o nosso filme, né? Que é Dos Gardenias, mas em algum momento a gente achou que um nome legal seria Vai para Cuba, porque a gente ouviu isso. A gente ouviu muito. Finalmente a gente vai. Agora está chovendo muito, vai para a Venezuela, né? Está chovendo muito. Mas que ótimo, sensacional essa ideia, muito legal. Eu lembrei disso que tinha a ver com você, Regina, porque a minha primeira vez em Cuba, quando o Brasil ainda não tinha relações diplomáticas, estava começando aquilo, o teu pai era o embaixador. Ele foi, quando reatou, ele foi o primeiro embaixador lá. Quando reatou, foi o primeiro embaixador. Ele já estava antes de reatar, né? Já tinham chegado antes lá. Isso. A gente foi para o Festival de Cinema e a inauguração da Escola de Cine de Santo Antônio de los Baños. Maravilhosa. Lá, e o teu pai é que estava começando esse projeto lá. Quando a gente chegou, esse projeto do Brasil lá, né? E quando a gente chegou em Cuba, a gente lembrava muito desses episódios lá de trás, né? Que era uma Cuba, naquele momento, na nossa vida, que tinha um barato muito... Né? Era uma utopia incrível para a gente. Tinha todo o encanto que alguma coisa dele permaneceu. Isso que leva a gente até a fazer um filme. Claro. Mas que a gente tem uma relação muito viva com esse negócio. E estão aí nessa batalha. Então, tem esses 3 projetos. O Hamleto, o Século XXI, com o Gerald Thomas e o Tom Zé, e esse filme aí com o Zé de Abreu e o Diego Miller, que é um cineasta do Sul, que é uma produção do Tambellini, e que a gente está aí querendo... Maravilhoso. Muito bom. O Graça, você está morando no Rio? Você está morando aqui? E você morou um tempo... Estou morando exatamente atrás de onde eu morei muitos anos atrás, que é na Selva de Pedra, aqui no Leblon. Atrás daquele time que eu não gosto de falar o nome dele, que é aqui do lado. Você provavelmente é botafoguense, não é não? Sou botafoguense. Muito orgulho, né, Graça? Só podia ser. Só podia ser. Eu digo assim, dizem para mim sempre, o botafoguense não é torcedor, é testemunha de defesa. Mas vocês estão bem agora. Vamos ver até quando, né? Está indo bem, Alguns tropeços, né? Deu uma escorregadinha agora. Deu uma escorregada. Espero que não seja uma... tomara. Eu torço pelo Botafogo, eu sou simpático ao Botafogo. Como foi seu tempo lá em Portugal? O tempo que você viveu lá? Foi muito bom, embora seja muito ímpar assim, a nossa experiência, porque eu fui para Portugal, na verdade, a gente ficou lá 3 anos, né? Inclusive, Miguel, a gente se encontrou lá em Lisboa algumas vezes. Mas eu tinha muita vontade de poder ter essa experiência proporcionada também para nossa filha, para a Antônia. Eu e a Cissa conversamos muito sobre essa possibilidade de estar lá. E a gente acabou se envolvendo em projetos incríveis também lá em Lisboa. Começou com uma parceria nossa com um amigo queridíssimo, que era José Pinho, que é dono da livraria Ler Devagar, ali na LX Factory. E o Zé Pim me chamou logo para a gente ficar junto ali na livraria. A gente fez um espaço ótimo na livraria, que era uma galeria, que era um ponto de encontro, e que tivemos uma programação incrível, incluindo uma exposição do nosso Miguel Paiva, que foi ótimo, foi muito giro. Muito boa, saudades que eu tenho. Pois é, foi ótimo. A gente levou exposições assim, de personagens que a gente achava importante estar no nosso lado ali, né? Tinha o Miguel Paiva, fizemos a exposição do Agualusa, fizemos a exposição do Ferreira Goulart, foi que abriu, né, uma exposição do Ferreira Goulart que a gente fez lá. Enfim, a gente conseguiu fazer uma programação muito intensa, muito interessante, durante esses 3 anos. De uma certa maneira, tem um ciclo que para a gente também foi fechando na nossa permanência por lá, que tem a ver com as questões também de trabalho, de relações nossas com a cidade, né? Eu vim para cá fazer essa série
da Netflix que o Miguel estava contando, essa série eu fiquei 3 meses aqui no Brasil, fazendo com as meninas lá, né? E aí foi ficando difícil essa onda do trabalho aqui e a nossa permanência lá, né? E muito também essa coisa que é contagiante, que apesar de tudo, o Rio de Janeiro é uma cidade sensacional. É uma cidade que, assim, eu vou caminhar na praia, eu olho, eu agradeço. Sabe? muito lindo. É lindo demais o Rio. Apesar de todas as coisas que a gente vai cada todas hora... as mazelas, né, digamos nossas assim. mazelas, exatamente. Eu vou ficando... Eu tive isso quando eu mudei de São Paulo para o Rio, eu ficava andando na beira da lagoa, olhando e dizendo, meu Deus, que loucura isso, que uma coisa loucura. Bonita. E eu confesso que, para mim também, Regina, teve uma coisa que, assim, se eu somar os 3 anos em Lisboa com os 10 anos no Inhotim, eu fiquei no Inhotim 10 anos, onde a gente vivia num sítio que a gente mantém lá, que era um lugar incrível, no meio da montanha, um lugar maravilhoso. Graças a Deus, a gente tinha aquele pouso lá, foi o que nos segurou a onda durante a quarentena. A gente ficou quase 2 anos vivendo naquele sítio lá durante a quarentena, né? Eu estava na presidência do Inhotim na época. Mas somando esses 10 anos no Inhotim com os 3 anos em Lisboa, quando eu cheguei no Rio, o maior estranhamento que eu tive mesmo, real, foi a quantidade de gente na rua, a quantidade de gente dormindo na rua, quantidade de gente. É uma coisa assim que eu ainda fiquei me questionando. Falei, pô, cara, será que eu estava vivendo numa bolha, assim, né? Eu não estava Não, mas você sabe, isso começou em 2019, quer dizer, aumentou muito no governo passado. Logo no começo do governo, eu comecei a ver, mesmo aqui no Leblon, que não tinha, encheu de gente, o centro da cidade era uma coisa absurda, que está diminuindo aos poucos, mas aumentou muito no governo passado. Para mim foi um choque. Chegando aqui no Leblon, então, a nossa amiga Andréa Pachá me chamou a atenção para uma coisa, porque eu disse para ela, parece que tem uma certa guerrilha, assim, porque eu vejo muitas famílias mesmo dormindo na porta de agências bancárias. É como se fosse um chamamento contra o sistema econômico. E a Andréa Pachá disse para mim assim, tem uma questão aí, Graça, que é muito importante você perceber. Eles ficam na porta das agências bancárias porque lá tem câmera. E as câmeras vigiam para você não ser agredido. Então, é meio um manual de sobrevivência. Você optar e ficar na porta da agência onde a câmera pode estar registrando. Quem mora na rua, você não vai ver ninguém escondido em um canto onde podem fazer alguma maldade. Eles estão sempre ou na beira, ou lugar iluminado, sempre para se proteger. Né? E você vê agora esse processo contra o Cláudio Castro, da época, ele é contra a Fundação Leão 13, né, que cuidava justamente da população de rua. Pois é, olha. Os bandidos vão dar golpe contra a população de rua. É uma loucura isso. É impressionante, entendeu? É uma total absurdo. Essa é uma coisa terrível, né, que a gente vive assim. E a coisa é muito maluca também. Aqui no Leblon mesmo tem um negócio, há um tempo aqui, depois que a gente chegou, tem não é uma família, são 2, é uma mãe e uma filha que moram aqui na McDonald's. Essa história, mas acho que elas não estão mais lá, não. Então, ontem estava. Ontem? É verdade, eu li uma matéria, elas moram dentro. Ontem, eu sempre que passo voltando da praia, eu tento olhar, na verdade, virou até uma atração aquilo ali, porque eu li. Será que elas continuam ali? Continuam. Eu li, mas passei lá uma vez, já tem algum tempo, e não estavam lá. Eu falei, bom, foram embora. Mas você falou que viu ontem, que coisa louca, né? É muito louco, é muito louco. Mas é uma família, não é nem uma família miserável, não, é uma família de classe média baixa. O que me disseram é que elas se alimentam lá no McDonald's pagando. Né? Pagando, com cartão. Aí já tem os outros componentes aí no meio. Mas, assim, a situação do geral é muito trágica, e o Rio de Janeiro, apesar disso, fiquei muito balançado quando vi para gravar a série, né, como a gente estava falando, e aí a gente achou que era um momento de voltar para o Brasil. Fomos ficar assim, tem uma onda nossa, né, de você estar no seu lugar, né?
Eu, embora seja mineiro, o Rio de Janeiro virou meu lugar, assim, desde da minha vinda para cá. O Rio é uma cidade que me acolheu, que eu me sinto abraçado, enfim. E aí, conversando com pessoas naquela época que eu vim, eu me encontrei uma vez com o Sérgio Rezende, o cineasta, né? E aí, contando para ele que eu tinha falado dele no almoço, que eu tinha ido almoçar com o Paulo Betti, com o Rafael Ponzi, nosso amigo e tal. Eu falei, a gente comentou até sobre você. Aí ele disse para mim assim, lá em Lisboa, quantos dias você consegue almoçar com o Paulo Betti, com o Rafael Ponzi? Eu falei, pô, Sérgio... Aí é covardia, né? Mas, olha, o Rio de Janeiro é também o lugar dos mineiros, dos baianos, dos nordestinos todos. O Rio de Janeiro é muito acolhedor com gente do Brasil, né? E em geral, é muito acolhedor. A gente tem essas... O pior que eu acho aqui no Rio são essas operações da polícia nas favelas cariocas, que mata tanta gente, a bala perdida. Isso tem uma onda, tem assim, até para o nome aqui do programa, né? O barato do carioca, que é uma onda assim, né? É incrível. Eu tenho pensado muito nisso. Os dois cariocas que, quando eu cheguei aqui, eu admirava, eu ficava de boca aberta, que eu era assim, apaixonado por eles, só de ver longe, às vezes eu tinha até timidez de me aproximar. Era o Perfeito Fortuna. Perfeito Fortuna era um cara que eu via sempre no posto 9 e tal, e o Perfeito era tão carioca, quer dizer, pô, o Perfeito... né? Eu tinha uma inveja assim, de ter aquela coisa, aquela ginga do Perfeito Fortuna. Malemolência. O jeito que ele tem de transitar em todos os lugares. Ele estava, na época, ele estava montando o Circo Voador, no Arpoador, ali, onde começou tudo, né? E a outra foi a Andréia Beltrão, minha querida amiga. A Andréia... Maravilhosa. Que é assim, uma coisa carioca. Né? É a primeira vez que eu vi a Andréia, uma garota assim, com o cabelo comprido, e distribuindo filipeta de uma peça de teatro que ela fazia, ali na Praça Nossa Senhora da Paz. Eu olhei para ela e falei assim, essa menina me agrada, essa carioca tem uma coisa nela. Ela sempre foi a carioca, ela sempre morou aqui, exatamente. Eu tive a sorte de ficar muito amigo dela, a gente acabou ficando sócios, e dirigi a Andréia numa peça, fizemos alguns trabalhos juntos também, e era uma coisa do jeito carioca assim, de ser, foi sempre a Andréia e o Perfeito. Claro que tinha vários outros cariocas, a gente acaba olhando tudo. O Asdrubal trouxe o trombone. Mas tem muita gente que tem muito carioca ali, eu acho, basicamente. Né? Evandro é super. O Evandro é carioquíssimo. A Regina Casé. Regina Casé. Graça, você fez uma coisa antes de vir para cá, antes de vir para o Rio de Janeiro, esse lugar que você tanto gosta, mas você fez uma coisa interessante. Você pegou sua filha e sua mulher e viajou pela Europa, como se fosse um pedaço de um curso de formação para a Antônia, para sua filha. Foi. Entendeu? Eu acho que foi fundamental. E a Antônia, pelo que eu conheço dela, ela deve ter gostado muito dessa viagem. Adorou. Porque você dá uma espécie de banho de cultura, né? sem nenhum complexo de vira-lata, mas eu estou dizendo, você dá um banho de cultura porque você está no lugar, no berço, onde tudo nasceu. E eu acho que isso foi... O que você acha que isso pode ter contribuído para a carioca Antônia? Legal você falar isso, Miguel, porque, na verdade, o que aconteceu ali foi que quando a gente achou que dava para fechar aquele ciclo nosso lá em Portugal, inclusive da Antônia com a escola, que estava lá transferindo para uma escola no Brasil, o que a gente poderia fazer. Tudo que nos levou a ir para morar na Europa também vinha muito dessa onda de estar ali naquele continente europeu. Eu tenho cidadania italiana, né? Então tinha muito desejo de estar por ali e tal. Mas a gente achava que tinha que fechar esse ciclo nosso de alguma forma mais... Fechar mesmo, encerrar a nossa passagem por ali de uma maneira mais sólida, no sentido cultural mesmo. Legal você ter comentado, porque foi exatamente o que a gente achou de melhor para fazer nesse último mês que a gente ficou na Europa. Nós pegamos o carro, nós três, fizemos 7.000 quilômetros. A gente saiu de Portugal, fomos para a Espanha, fizemos Espanha, França, Itália, descemos até Roma, subimos Firenze, Milão, depois descemos de volta França, subindo pela Espanha, entrando por Portugal do outro lado,
Então, a gente fez a gente viu uma Europa, e até algumas cidades eu lamento não ter ficado mais tempo, porque foram surpreendentes para mim, assim, né? Mas dá essa... Eu tive ficado mais tempo em Antibes, Biarritz, aquele lugar na Itália ali que é lindo, Cinque Terre. Cinque Terre é maravilhoso, todo aquele pedaço ali da Ligúria, Gênova, La Spezia, Cinque Terre, Santa Margherita. A gente fez essa onda toda ali, né? Começando pela Espanha, passando ali pela França e tal, e foi incrível para a gente. Foi uma universidade, assim, sabe? Para a Antônia, para nós todos, né? A gente ter imagino. Esse percurso, vendo os espaços culturais, vendo as coisas acontecendo, foi lindo. Essa viagem pelo Easter, que vontade de fazer isso também, entendeu? Porque eu já fiz algo, mas é muito interessante você fazer isso com o seu filho, com a filha, é uma transmissão, né, de vivência, de experiência muito e lidar com as coisas mesmo, né? Que a Antônia tinha alguns questionamentos. A Antônia não gosta muito de arqueologia. Ela dizia assim, vamos hoje ir no museu tal. Eu falo assim, mas eu não quero ficar vendo pedra, ela dizia. Aí eu falei assim, então, assim, um pouco a gente tem que equilibrar, porque tem muita informação ali. Eu não vou deixar de ir ao Coliseu para não ficar vendo pedra. É um pouco de gente jovem. Gente jovem tem esse pensamento. Coisa para frente. Pedra é ótimo. E tem uma onda dela também, de gostar de moda, né? Aí, de repente, você cai em Firenze, naquele quarteirão da moda ali, em Firenze, né? Milão, naquele quarteirão da moda, você fala assim, caramba, né? E ela tem uma coisa que, assim, não é de comprar, não, é de ver. Você quer ir lá na loja do Balenciaga? Se fosse um museu, né? O que você vai fazer na loja do Balenciaga? Porque a cabeça não é a cabeça da consumidora, é a cabeça da criadora. Não, é como você pode ver um museu, claro. Exatamente. O museu dela é esse. A pedra dela é a moda. Então, nisso aí, nessa troca, a gente trocando as nossas pedras pelos vestidos do Balenciaga, acabou que um alimentava o outro com a sua informação e tal, e a gente acabou curtindo muito essa onda. E o fato, e a gente aproveitar mais o lance de estar na Europa. Lisboa é maravilhoso, Portugal é incrível, mas o fato de ter a oportunidade de você estar na Europa, no final de semana você vai para a Bienal de Veneza, no outro você vai ver um musical em Londres, no outro você vai fazer um passeio em Madrid, enfim, você tem essas possibilidades que a gente tem estando na Europa, é muito rico, né? É muito legal, é muito... Grace, e você na volta agora, voltando a morar aqui, como é que você está vendo o Brasil? Você saiu numa hora boa, né? Eu saí numa hora até meio desesperadora, porque naquele momento da nossa saída, era meio que, né, a gente estava no meio de um inferno, principalmente a gente da atividade cultural, artística, que a gente vivia uma coisa que em alguns momentos achava assim, não vai ter saída isso. Ou reverte essa situação, né, porque era muito agressivo, era muito pesado tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Então a nossa saída teve um quê de autoexílio também, sabe? Mas, e nessa volta, realmente a iniciativa de voltar foi sentir que melhorou muito o astral, o ambiente, embora algumas contradições, alguns problemas continuam presentes, né? Eu li alguma coisa outro dia dizendo sobre o governo Lula, que eu achei interessante, que era assim, como está ainda com a tornozeleira eletrônica amarrada no sistema econômico e no Congresso Nacional. Verdade. Então, você tem uma... Ótima imagem. É uma ótima imagem. Eu acho até foi o Frei Beto que falou isso. E eu achei perfeito, porque eu acho que esse é um momento muito, mas muito delicado, mas que é incomparável a gente lidar, conversar e tentar achar saídas para esse dilema que o Brasil vive do que aquilo que a gente estava vivendo lá atrás. Claro, né? Lógico. Claro. Como é muito melhor ter a Kamala Harris no governo do que o Trump. Exatamente. Com todos os problemas que ela possa trazer. Não, mas o Lula é muito melhor que a Kamala Harris. O Lula Não, eu nunca faria essa comparação. Não, e aí você tem que lidar também com a informação, que eu não, em nenhum momento
eu tive qualquer tendência a ficar apoiando o Maduro, que eu tenho muitas desconfianças quanto ao Maduro. Mas, no entanto, as questões que a gente vê hoje disseminadas muito pela mídia, com muita presença, né? Essa questão em relação à Venezuela, tem uma hora que você fala assim, peraí, mas vem cá. O outro lado, vou te contar, não é mole não. Né? A nossa posição é uma essa. Extrema-direita. Ontem alguém postou, num grupo que eu participo, um vídeo de uma manifestação de rua que terminava meio Malafaia, lá em Caracas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pô, vem cá. Aí eu falei, eita, isso aí tem que dar uma desconfiada. O Maduro se associou aos evangélicos, por um lado. A Regina me mandou hoje um vídeo desse candidato Gonzalez, eu não sei se o nome dele é esse, que foi da CIA, que as acusações a ele horrorosas, entendeu? Horrorosas. Você fica no meio disso, é um tiroteio, né? Na realidade. Entre a cruz e a caldeira. Né? Exatamente. Olha só, até que momento você vai ficar também apoiando essa tendência da extrema-direita que vai... né? Claro, isso é muito perigoso, muito perigoso. Muito perigoso, Olha só, infelizmente, chegamos aqui no final. Gente, que delícia de conversa, Graça. O papo fluiu, que é uma beleza. Foi muito bom. Muito bom. Ótimo falar com vocês sempre. Esperamos você qualquer hora aqui no 247, a hora que você quiser vir. Quando for estrear o Hamleto, você vem contar para a gente. Eu tenho 3 presenças, então, aqui já compromissadas. A estreia do Hamleto, a estreia do século XXI e a estreia do nosso filme. Maravilha. Aí você vem com o Zé, que era a minha ideia inicial, trazer você e o Zé junto, mas a gente não ia falar, porque vocês iam falar o tempo todo. Não, eu não ia falar, porque o Zé de Abreu fala muito. É para eles falarem. Olha só, muito obrigada. Obrigada, beijo. A gente vai cobrar de você voltar aqui, então, para apresentar 3 coisas. Eu vou cobrar você. Beijo a todos e todas que acompanharam a gente aqui. Obrigada. Beijo a todos. Tchau. Tchau.